Bom dia a todos. Quero agradecer a presença da Creuza, funcionária dessa casa. Hoje é a segunda oitiva sobre a investigação de 2009 e 2010 sobre a contratação Marcelino Joffre Neto, que foi feito pela presidente na época, Edilene Alves Pereira. E queria iniciar os trabalhos. Eu não sei se o Jairo já quer começar a fazer um questionamento ou eu posso. Tá. Creuza, para começar, você trabalha aqui desde quando? Desde 2005? Setembro de 2005. Então, aqui, ó. Creuza Pérez. Creuza Pérez Moreira. Então, em 2009 e 2010, você estava presente, né? Porque se encontra até hoje. Você se lembra? Conheceu o Joffre Neto? Conheci. Você se lembra se ele mestrou algum curso para os vereadores aqui nessa casa na época? Ele ministrou? Curso para todos os vereadores, né? Então, eu trabalho das 8 às 17. Durante esse período, eu não vi ele ministrando nenhum curso para os vereadores. Ele vinha sempre aqui ou você via ele poucas vezes? Então, no início, ele vinha com mais frequência. Daí ele foi diminuindo a frequência e depois ele passou a vir um dia por semana. Geralmente terça-feira. Fora daqui, quando você precisava entrar em contato com ele por algum pedido de algum vereador ou da própria presidente, você ligava assim para onde? Para ele, para o escritório dele ou ele tinha um outro serviço, alguma coisa? Então, eu ligava para a casa dele em Taubaté, né, que eu acho que era o local do escritório dele, e quando não o encontrava eu ligava na Câmara de Redenção. Tá. Então, em 2009... 2009. Ele também prestava um serviço em Redenção. Eu tive conhecimento disso através do jornal A Gazeta dos Municípios, que foi publicada a contratação dele na Câmara de São Luís e na Câmara de Redenção. Como era o tratamento para os funcionários? Eu estou fazendo essa pergunta para fazer uma comparação da presidente para vocês. Isso você pode responder se você achar que deve ou não. Mas se o tratamento a vocês funcionários pela presidente seria igual ao tratamento dela ao Joffre. Estou fazendo essa pergunta. Naquela época, como era parte de café? Como era isso naquela época? Era farto, igual é hoje, assim, ou não? Não. Como era, assim, para os funcionários? Então, a vereadora Edilene, assim que ela assumiu a presidência, né, ela retirou o nosso café. Os funcionários que trabalhavam das 8 às 17 não tinham café, entendeu? Ela retirou o nosso café porque até então, né, eu trabalhei em 2005, 6, 7, 8, nós tínhamos o café, né? Não ela retirou assim alguns itens do café, porque quem quisesse tomar o café, né, poderia tomar só café, né? Não tinha pão, não tinha leite, né? Você lembra assim os itens? Na verdade ficou só o café e seco, mais ou menos, é isso? Era só o café. E quem quisesse... Não, na verdade nós tínhamos
café, leite, pão e manteiga. Ela retirou o leite e retirou o pão. Nossa. Logicamente a manteiga também, né? E quem quisesse que tomasse café preto. Sobre esse, eu estou fazendo essa comparação, e a gente ouve, né, falar, e eu até queria ter essa informação se é verídico. Que quando ele vinha, sempre ou no final da tarde, ou quando ele estava aqui... Isso, geralmente ele vinha à tarde, a partir das 2 horas. Aí era comprado... Daí tinha uma mesa farta. Aí tinha uma mesa farta? Isso, porque eu subia para entregar a chave, né? E esse café, eles começavam a tomar o café 4h30. E quando eu subia para entregar a chave 5 horas, daí eu via a mesa farta. Nossa. Tinha assim, tinha suco, leite, café, pão, bolo, pudim de pão, queijo, requeijão. É que não posso julgar, né? Mas nós analisamos sobre essa contratação, né? Porque hoje o quadro de funcionários não precisa de um assessor, de um Jofre Neto aqui, né? A gente percebe que os assessores que tem aqui são competentes e os funcionários que aqui trabalham dão conta desse serviço. Quando, no meu ponto de vista, né, quando se contrata o Jofre Neto, fica bem claro que os outros funcionários, em tese, não eram competentes a tanto que ela teve que contratar ele. Né, isso ela fala na segunda sessão ordinária, né, que ela não tinha condições de ser vereadora se não fosse o Jofre Neto, né. Mas a Câmara de São Luís, pelo tempo que já vem as gestões, é só olhar no quadro, a gente vê que passou vários presidentes aqui, sempre esses cargos são cargos de confiança, e o que parece que esses cargos que a pessoa é colocada pelo presidente, exerce a função e cumpre, né, aquilo de cada função. O assessor legislativo cumpre a função dele, o jurídico e o assessor parlamentar e o contador também. Já tendo esses cargos, não fica claro por que a necessidade desse Jofre Neto. E ainda, com todo respeito, não vou julgar a qualidade dele, né? Na verdade, não conheço o trabalho dele. Mas hoje nós não precisamos de uma pessoa assim, e nas gestões anteriores a dela também não, né? Mas essa diferença até nos assusta aqui, né? Porque além de parecer que os funcionários não eram competentes, ainda tinha essa diferença até na própria alimentação. Quer dizer, é assustador isso, né? Então, não ele era bem tratado, e no contrato dele, né, que está aqui, o contrato dele não é incluído a alimentação, né, paga pela Câmara. Porque não fica caro. Claro, ele foi contratado para prestar alguns serviços aqui, e muito bem pago na época, né, Jair? Muito bem pago, mas aqui não inclui alimentação. Então isso né, nos surpreende, além de ser bem pago, ainda ter essa, em tese, mordomia, né? Cleusa, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua vinda. De nada. Você no início falou que você começou aqui em setembro de 2005. Isso. Então você trabalhou 8 no anos. finalzinho de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 até a vinda do Jofre Neto aqui. Sim. Nesses anos que você trabalhou, de 2006, 2007, 2008, você teve conhecimento que a Câmara teve assessor parecido que nem o Jofre, um parecer contratado para assessorar a Câmara e a presidência? Não. E você teve pelo menos vários presidentes, né? Porque nós tivemos aí o Antônio Salles, né? Isso, trabalhei com o seu Antônio Salles, depois com o vereador Marquinhos da Santa Casa. Marquinhos foi também. Depois, né, em 2009 e 2010, a Edilene. Depois o vereador Nelsinho de Catuçaba. E depois o seu Antônio Salles. Tá, então,
Atualmente, Nivaldo. Tá. A única administração da Câmara, da presidência da Câmara, da mesa diretora, que contratou um assessor especial foi na gestão 2009-2010. 2009-2010. Então, eu gostaria que colocasse isso em ata, de que a depoente desconhece que em outras gestões tivesse ocorrido fatos semelhantes na contratação de um assessor especial. Isso é um ponto importante. A senhora, ao relatar aqui a parte do café, além, a presidência, nesse período, a presidência tirou para todos os funcionários um café mais farto, foi isso? Os funcionários que trabalhavam das 8 às 17. Os funcionários das 8 às 17 não tinham esse café? Não. Tá. E no dia que o Jofre Neto vinha, tinha uma mesa farta? Isso, tinha o café da tarde. Tinha o café da tarde, com bolo, com requeijão, com café, leite? Sim. Então havia uma diferença importante entre o tratamento do assessor especial e dos funcionários da casa. Funcionários. Tá. Nesse período que o Jofre Neto trabalhou, a casa é uma casa pequena, com poucos funcionários, poucos vereadores, 9 vereadores, são todos amigos, conhecidos, né? Às vezes até parentes, né, de algumas pessoas. Você chegou a ouvir algum comentário se havia ou não necessidade da contratação do Jofre Neto? Você ouviu esse tipo de comentário? Houve comentário entre os funcionários que não havia necessidade da contratação do professor Jofre Neto. Tá, isso era um comentário que se fazia na casa? Na casa, entre os meus colegas. Tá, tá bom, tudo bem. Eu estou satisfeito por enquanto, se o senhor quiser continuar. Em 2010, vou bater nessa tecla de novo, a nobre vereadora, quer dizer, o Jofre foi contratado em 2009, acabou o contrato em 2009, em 2010 ela contrata novamente para depois criar um cargo, e esse cargo foi vetado pelo Poder Executivo. Esse contrato foi firmado no dia 8 de janeiro de 2010, após a tragédia da enchente. Nesse período de janeiro, o que a Câmara fazia, na verdade, em janeiro de 2010, após a enchente, e se a Câmara abrigou alguém, ou algum vereador, ou alguma pessoa, para que tivesse uma estadia aqui. Você lembra de alguma coisa? Não, começo de 2010, o prédio estava sendo ocupado para distribuição de alimentos, né? E a segunda pergunta qual que é? Se alguém se hospedou aqui, chegou a dormir alguém aqui, algum funcionário ou algum vereador? A presidente, na época a vereadora Edilene, a casa dela foi inundada, né? Ela se hospedou aqui no início de 2010. É só ela? Você só lembra assim? Não, eu me lembro dela, a família dela, né? Aqui em 2010 a Edilene se hospedou aqui, lógico que a casa dela foi... Não, aqui nessa parte do plenário estava sendo ocupado para distribuição de alimentos. Ela se hospedou no início de 2010 na parte de cima do prédio. Foi uma lembrança importante do vereador Wanderson. 2010, nós tivemos 2 contratos com o Jofre. Em 2009, que ele se propôs a fazer uma série de trabalhos, que nós não encontramos por enquanto o resultado desse trabalho. E em 2010, um contrato de 2 meses, um contrato emergencial no valor de 4.555. Todos sabemos que a cidade estava destruída. Sabe, a cidade ficou com lama aí durante um mês inteiro. Aqui, eu estive aqui era um galpão de alimentos, né, um espaço que recebia alimentos, e ela ficou hospedada aqui na Câmara, aqui em cima. Então, foi no início de 2010. Mais ou menos o quê? Quantos dias? 10, 15 dias? Eu acho
Sim, a certeza não tenho. Tá. Você em 2010, você chegou você frequentou aqui em janeiro, você não estava de férias? Não. Então você veio trabalhar. A sua casa não sofreu enchente? Não. Tá, então você tinha disponibilidade de vir para cá e você acompanhou isso. Em 2010, em janeiro, nesse período que a Câmara estava nessa situação, recebendo donativos, você chegou a acompanhar a presença diária do Jofre Neto aqui? Não. Ele não esteve aqui nesse período? Eu não ouvi. Não. Tá. E você frequentava a Câmara todos os dias? Eu ficava mais aqui no plenário distribuindo alimentos. Perfeito. Então, eu não me lembro de ter visto o professor Jofre comparecendo aqui. Tá. Isso no mês de janeiro, com certeza. No mês de fevereiro, você lembra de ele ter vindo aqui? Eu acho que houve uma sessão, né? Não houve no mês de fevereiro. Então, em função disso, eu quero lhe mostrar um edital de realização de uma audiência pública para cumprimento de metas fiscais. Terceiro quadrimestre de 2009, que está marcada para as 18 horas do dia 22 de fevereiro de 2010. Eu vou passar às suas mãos esse documento para ver se você reconhece. Se você teve conhecimento dessa audiência. Pelo que eu li, a audiência seria às 18 horas. Eu ficava aqui, saía às 17 horas. Então, sim, mas tudo bem que você não estava presente na hora da audiência, mas você teve conhecimento dessa publicação, você sabia que naquele dia ia ter, porque teve um movimento na casa. Eu só quero saber se você lembra, se nessa época, isso já tem 4 anos, se você lembra dessa audiência. Dessa divulgação, eu não me lembro. Dessa divulgação você não lembra? Eu não me lembro, porque eu ficava mais preocupada aqui na entrega, na distribuição de alimentos. Tá. Então eu não me lembro dessa divulgação. Você lembra mais ou menos até que mês que a Câmara ficou ocupada com donativos? Foi até o final de fevereiro, mais ou menos, meio de fevereiro, começo de março, você lembra mais ou menos? Não, acho que foi até meados de fevereiro. Não, no início de fevereiro ainda estava... Tá. Então ficou janeiro inteiro e um pedaço de fevereiro. Isso, início de fevereiro. Tá certo. Sei que caberia perguntar isso até ao motorista, né? Mas, porventura, a senhora lembra se o Jofre utilizava o carro da Câmara? Vai sempre, ou se quando vinha, né? Chegou a ver se ele utilizava o carro da Câmara? Não vi. Não vi ele utilizando o carro da Câmara. Ele vinha, quando ele vinha para cá, ele vinha com carro próprio? Carro próprio. Carro próprio. Tá. Vai perguntar mais alguma coisa? Só para encerrar, então, em 2010, todos os funcionários trabalharam? Você lembra se todos os funcionários vinham? Porque a cidade destruída, alguns tinham parente, com certeza deve talvez estar ajudando, a família não veio.
a gente saber como que foi o andamento, né? Se a Câmara funcionou... Se a assessoria jurídica... Funcionou normal, como se nada tivesse... Por quê? Assessoria... Se o Poder, por exemplo, um requerimento ou um ofício que o vereador vai fazer à Prefeitura, sendo que a Prefeitura teve aquela enchente, e se perdeu vários documentos, com certeza telefone, internet, não funcionava. Então, eu não vejo como eu estar fazendo ofício ao Poder Executivo, sendo que o Poder Executivo, em tese, não estava funcionando. Então, qual seria o funcionamento? Eu sei que talvez não cabe a senhora, né, responder, mas você lembra se todos os funcionários, se o andamento da Câmara continuou sendo o mesmo ou não? Se é igual hoje, normal. O vereador pedindo ofício. Porque se ele foi contratado em 2010, no meu ponto de vista, se ele contratado em 2010, sendo que a Prefeitura não estava funcionando. Fórum perdeu tudo. Os cartório também. Não vejo lógica de uma contratação em 2010. Por isso que eu perguntei se todos os funcionários vinham, cumpriam horário, se o andamento, né, procedimental da Câmara funcionava normal. Então, o mês de janeiro é o mês de recesso, né? Os vereadores estavam em recesso. Mas a assessoria jurídica, a diretora estavam presentes. Isso é bom, né? Recesso. Vamos tratar o cara no recesso. Isso é uma coisa que também nos causa estranheza, né? No recesso de janeiro, fazer um contrato exatamente no período de recesso. E normalmente o trabalho da Câmara com os vereadores assim, em sessões, ele tem início no meio de fevereiro. Então, praticamente, exatamente, a contratação de 2010 se deu num período sem a menor necessidade. Com certeza. Não estava em recesso. A cidade estava destruída e lameada, praticamente paralisada. Nós não tínhamos o prédio da Prefeitura, porque foi totalmente inundado. A Câmara serviu de local para receber donativos. O fórum foi também inundado completamente. Os cartórios estavam inundados. Quer dizer, toda a população estava mobilizada em limpar, em recuperar a cidade, em ter acesso às casas para poder recuperar o pouco que sobrou. Então, realmente, em 2010, não tem a menor justificativa. É um verdadeiro despautério essa contratação. Uma pergunta que o Álvaro, quando nós fizemos a pergunta para ele, ele foi muito direto, muito claro em relação ao relacionamento. O meu questionamento é em relação ao relacionamento, como que se dava o relacionamento do Geoffrey Neto com os funcionários da casa? Se era amistoso, se ele dava ordens, como é que era esse relacionamento? Ele me tratava como os outros funcionários, né? Me pediam favores de ligação, normal. Em relação a mim, era o tratamento que os outros funcionários me... Tá. Né? Certo. Ele, então, quando ele vinha aqui, ele tinha uma atuação como um funcionário comum. Verdade, sim. Vereador Roberto, tem algum questionamento? Jair também? Eu me dou por satisfeito e agradeço a sua vinda aqui. Também dou por satisfeito, muito proveitosa a oitiva. Queria agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite e estar colaborando a essa investigação. Muito obrigado. De nada. E dou por encerrada, né, a segunda oitiva. Ainda vai ter mais no período da tarde, não é isso, Júlio? São duas, né? Tá. A gente vai continuar o trabalho, mas eu dou encerrada essa primeira parte da oitiva. Muito obrigado. De nada.